Evangelho de João, capítulo 1, versos de 1 a 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Até aqui. Pois bem, nós vamos fazer uma leitura pausada desse texto. Ele é conhecido como o prólogo, né? Esse é o título que deram para esse período aqui do capítulo 1 do Evangelho de João. O prólogo de João, ele é muitíssimo importante por diversas razões. E uma delas é que todo o restante do Evangelho de João, do livro que João acaba de escrever aqui, ele é um livro que justifica tudo quanto João está dizendo aqui nesse início. Então é mais ou menos como nós vemos no Salmo 23. No Salmo 23 nós temos um título, uma grande verdade que começa: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E aí o que vem após isso é uma explicação do porquê o Senhor é o pastor, porquê que o salmista é a ovelha e o que é o nada faltará. Isso nós temos em diversas passagens bíblicas. E João, ele é um judeu. Ele é um judeu nascido no século I. E ele escreve utilizando da sua experiência como discípulo de Jesus, mas sobretudo com a sua experiência como um judeu do século I, com toda a herança que tem do Antigo Testamento. Então, eu estou dizendo isso para vocês, por quê? Porque normalmente as pessoas, quando começam a ler o Evangelho de João, elas veem temas como o verbo, e aí vão pesquisar no Google para saber o que é o verbo que João fala, e encontram lá a palavra grega logos, que é a palavra grega utilizada para verbo ou para a palavra mesmo. E aí, por ser uma palavra grega e por ter sido escrito no idioma grego, todo o Novo Testamento foi assim, as pessoas elas vão confiar a interpretação mais no que a cultura grega dizia. E isso é um equívoco, porque a Bíblia, a resposta para tudo que nós temos na Bíblia Sagrada, está na Bíblia Sagrada. Para você entender um texto como esse do Evangelho de João, você não vai lançar mão de manuscritos da cultura grega. Obviamente que, vez ou outra, um conhecimento aqui e ali da história do pensamento grego se faz necessário porque ele está sendo escrito no idioma grego. Mas o tecido teológico
que há em João, ele só é possível de ser identificado através do Antigo Testamento. Essa é a primeira regra que nós temos. E por que nós estamos estudando? Nós estamos vendo aqui a história do Senhor Jesus. E a história de Jesus, ela não acontece no período da nossa história. É o que João está dizendo aqui. A nossa história, ela tem um início. Quando nós nos matriculamos na escola convencional e fomos aos primeiros dias de aula, houve um momento ali que a gente teve contato com a ciência histórica. E o que nós aprendemos lá, né? Eu nem me lembro da minha primeira aula de história. Eu só sei que eu aprendi muita coisa que não era verdade. Depois de adulto que eu vinha tomar conhecimento disso, né? Dentre essas coisas foi a história do descobrimento do Brasil, né? Mas a ciência histórica, ela vai transmitir para as pessoas em diversas faixas etárias e tudo mais, algum ponto, algum marco da história, a partir dele é que ela vai falar, isso aqui é o que nós vamos discorrer. É importante que você saiba que a partir daqui, aconteceram coisas que faz com que o mundo seja o que você está vendo. E quando nós chegamos aqui, nós vemos o seguinte, que João ele não está preocupado em falar de história. João ele está devotado em apresentar uma pessoa. E ele quer apresentar esta pessoa diferente do que diziam dela nos tempos dele. Quer ver uma coisa? Olha como ele começa. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. A palavra verbo é a palavra logos. Significado, palavra. No princípio era a palavra. Era a palavra. E a palavra estava com Deus. Então tem uma pessoa aqui. Essa palavra estava com Deus. E aí ele diz, e a palavra era Deus. Era uma pessoa. Ele estava no princípio com Deus. Verso 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. João aqui está tratando uma coisa muito importante. É que nos seus dias, João foi o último dos apóstolos a morrer. Possivelmente, quando João colocou a pena no pergaminho para começar a escrever este evangelho aqui, todos os apóstolos já tinham morrido. Só ficou ele. E ele vai escrever o seu testemunho a respeito de Jesus, para provar que Jesus é o Messias, o ungido de Deus, num mundo que está sendo atacado por heresias. Num contexto em que as igrejas elas estão tomadas de pessoas que infiltraram dentro delas e estão levando heresias. Qual é o significado da palavra heresia? Heresia é uma palavra grega que significa escolha, gente. Esse é o significado da palavra heresia. Só que nós sabemos que não é uma escolha boa. E por que não é uma escolha boa? Porque nós temos a doutrina dos apóstolos. Para você saber o que é heresia, você tem que ter a doutrina dos apóstolos. E para você ter a doutrina dos apóstolos, você tem que ser discípulo de Jesus. Porque não é apenas um saber filosófico. Porque a filosofia ela abraça todas as formas de pensamento. Um dos filósofos mais aclamados hoje no Brasil, ele fez uma live com um conhecido meu. E aí eu fui assistir essa live e ele dizia o quanto ele admirava dos primeiros cristãos chamados gnósticos. E o gnosticismo é a heresia que João está combatendo aqui. Gnose nada mais é do que conhecimento. E a gnose era uma seita grega, herança do mundo helênico, né? Helênico é o que vem da cultura grega,
que dizia respeito à salvação por meio do saber. Então, se a pessoa ela tem conhecimento, ela começa a estudar, ela começa a conhecer diversas coisas, e principalmente os mistérios de vida, morte e outras coisas mais, ela tem menor chance de se perder. E há muitas pessoas hoje em dia que pensam assim sobre o Evangelho. Então para ser um crente fervoroso eu tenho que me tornar uma pessoa intelectual. Não, não é assim. Porque a salvação não se dá por nossas obras, nem tampouco pelos processos da nossa razão. Mas qual é o ponto da gnose que pegava na igreja cristã? Era que eles afirmavam o seguinte: a matéria, ela é má. A matéria é tudo mal. Principalmente nosso corpo. Nosso corpo é mal. O espírito é bom, porque o espírito é sopro de Deus. Então, o teu corpo, ele vai sempre pedir pecado, 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 vícios e esse tipo de coisa. Se você alimentar o teu corpo com isso, os gnósticos diziam, não tem problema nenhum, porque num dado momento você vai falecer e esse corpo vai para a terra. Porque o que importa para Deus é o espírito. É mais ou menos parecido com o que as pessoas dizem hoje em dia sobre Deus se importa com o coração. Não me questione ou não julgue, porque Deus se importa com o coração. O que importa é o coração. É verdade. Jesus disse que do coração é que procedem os maus desígnios. E aí é que está o grande problema. É que o homem, ele não dá conta do seu coração. E aí a gnose, com esse pensamento de que a matéria ela é má e o espírito é o que importa para Deus, eles então negavam a divindade de Jesus. Jesus não podia ser Deus, porque ele estava em corpo, carne e osso diante dos seus discípulos. E aí muitas heresias surgiam a partir dessa, como por exemplo uma outra heresia que dizia o seguinte, que Jesus ele só havia se tornado o Cristo, lembrando que Cristo não é sobrenome, Cristo é um designativo. A palavra Cristo é a tradução de Messias, do escolhido, o ungido de Deus, na língua grega. O Machia, do hebraico, que nós chamamos de Messias, em grego é Cristo. Então, dessa heresia da gnose, outras mais surgiram como do tipo que Jesus era o homem. Jesus passou a ser Cristo no batismo. Olha que absurdo. Quando Jesus foi batizado, que o Espírito foi visto descendo como pomba sobre o homem Jesus, então ali é que passou a ser o Cristo. E por isso ele fez o que fez. Só que na cruz, quem morreu não foi o Cristo, foi Jesus, porque Deus não morre. Estão conseguindo ver os absurdos que as heresias fazem? E até hoje em dia existe isso, gente. E o meu temor é como que as pessoas hoje, no meio cristão, elas estão muito mais vulneráveis a essas coisas, porque não tem ensino, não tem isso aqui que a gente está tendo, momentos de doutrina. E como que a gente defende a nossa fé, como que a gente se evita dessas coisas? A gente não discute com heresia, a gente aplica a palavra, ponto. É o que João está fazendo aqui. João, em nenhum momento ele vai mencionar, olha, estão dizendo por aí que... Não, ele está dizendo o seguinte, Jesus é essa pessoa, é o que eu estou afirmando para vocês, e ponto final. E quem é essa pessoa? Ele diz, no princípio era o verbo. Note primeiramente o seguinte, João não diz, no princípio foi o verbo. Se foi, como diz os adolescentes, ele já era. Não é mais. Mas ele coloca no princípio era. Antes da criação, para que alguém fosse, para que alguém estivesse lá na criação, para que alguém se fizesse presente, essa pessoa deveria preceder toda a criação. Então, antes de Deus criar
os anjos, antes de Deus criar o céu dos céus, antes de Deus criar todas as coisas, 3 pessoas estavam na eternidade: o Pai, o Filho e o Espírito. Eles existem. Aí eu vou trazer um pouquinho de filosofia para a gente meditar aqui. Para algo existir, a existência diz que alguma coisa faz esse elemento existir. Então, existe grama lá fora? Existe. E por quê? Pelas razões climáticas, pelo adubo da terra, pela água, tudo mais. Agora, Deus existe? Deus, gente, ele independe da existência. Ele é o sempiterno Deus. Olha que coisa maravilhosa. Quando nós lemos o que está escrito no livro dos Salmos de eternidade, a eternidade, tu és Deus. O que quer dizer isso? É que antes da nossa história aparecer, havia uma projeção para trás de eternidade que nós não alcançamos. E também haverá por todo sempre no futuro. E Deus, ele subsiste para todo sempre. E aí nós fazemos a pergunta do salmista: quem é o homem para que o Senhor dele se lembre? Sendo o Senhor essa pessoa que é de eternidade a eternidade. E o Senhor ainda se preocupa conosco e intervém na nossa vida, nos ajuda nas nossas minúcias do dia a dia. Qual é o interesse de Deus com pessoas tão teimosas como nós, não? Nós encontramos a resposta para tudo isso na vida e na obra do Senhor Jesus. Quando João diz, no princípio era o Verbo, ele está apontando que Jesus, ele não foi criado por Deus, ele é uma pessoa que pré-existe a toda a criação. E o Verbo estava com Deus, como disse na última aula, no nosso último encontro, estava com Deus, é o mesmo que dizer estava face a face com Deus. Ninguém jamais pôde estar face a face com Deus, gente. Ninguém. Mas quando João fala, ele estava face a face com Deus, o leitor então pergunta, se nunca alguém pôde estar face a face com Deus, nem mesmo os serafins que estão ao entorno do trono, entoando um cântico à santidade do Senhor Deus, por toda a eternidade, por todo sempre, né? Não por toda a eternidade, porque eles foram criados, mas por todo sempre, eles não suportam tamanha glória. Quem é esse então que estava face a face com Deus? João diz, e o Verbo era Deus. Em um único versículo, ele desmonta toda uma estrutura de heresia que havia nos seus dias. Então vocês veem o seguinte, mais importante que ler a Bíblia correndo para dar tempo de ler ela de janeiro a dezembro, é nós lermos ela refletindo e meditando, aprendendo cada texto em especial e refletindo com um único texto toda a Escritura Sagrada sempre. É assim que um crente deve meditar na palavra. Perguntaram para mim, eu recebo mensagens assim todos os dias. Mas 2 últimas mensagens que eu recebi foi assim, pastor, como que o senhor estuda? Qual é o método que o senhor estuda? Eu disse para a pessoa, primeiro é um método que eu aprendi muito cedo, que é o método toda e sempre. Eu leio a Bíblia toda e sempre. Eu leio ela do Antigo Testamento ao Novo Testamento e para mim não tem fim. Terminei? Novamente, sempre. Sempre, sempre e sempre. E eu digo para vocês, meus 40 anos de vida dentro de uma igreja evangélica, eu não sei tudo. Eu preciso de mais conhecimento da palavra. Ela é inesgotável. Ela é inesgotável. E aí a outra coisa que me perguntaram sobre como eu lido com o texto. Se eu rabisco muito, mas sobretudo eu paro e eu fico refletindo no que a palavra está dizendo e eu oro em cima desse texto para que isso venha para dentro de mim. Isso que é o tomar posse da palavra, né? É a palavra que está na moda e todo mundo usa, né? Toma posse dessa palavra. Não, tomar posse da palavra é isso, gente, é você meditar na palavra. Quando o salmista diz no Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A palavra meditar ali é ruminar,
Ruminar é a digestão que o animal faz. Então a gente introjeta e isso volta, a gente sorve, tem sabor e volta para dentro da gente. Ela é viva, ela está sempre produzindo efeito. Voltando aqui. João, então, no versículo 2, ele afirma o que ele acabou de declarar anteriormente. Ele disse, e o verbo era Deus. Ele já provou aqui que o verbo é uma pessoa e estava com Deus. E no verso 2 ele diz, ele estava no princípio com Deus. Com Deus. Por que João coloca esse versículo se ele já disse anteriormente sobre a divindade do verbo? É porque ele enfatiza a questão com Deus. Deus é triuno. E como nós discutimos ao final do encontro passado, existe Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, os três são um. É a Santa Trindade que está na Bíblia Sagrada. João mostra que há uma distinção entre o Pai e o Verbo. Deus e o Verbo, porque estar com alguém não é ser a mesma pessoa. Não é ser a mesma pessoa. E é isso que João está dizendo. Se eu o vir na praça aqui no centro de Olímpia, estiver o Bruno e a Stephanie, eu não vou dizer que estava só o Bruno, vou dizer que estava o Bruno e a Stephanie. Ela estava com o marido dela e ele estava com a esposa. E João está falando que o verbo estava com Deus. Ele não resume tudo numa pessoa só e diz era Deus e ponto. Por que não? Porque também havia infiltrações na igreja que confundiam a cabeça das pessoas sobre Deus é um só. Não importa o que você fala, se é Jesus, se é Espírito Santo. E aqui eu vou dar uma pausa no nosso estudo bíblico para falar sobre isso, gente. Eu ouvi certa vez uma pessoa orando e ela estava ensinando a igreja a orar. Foi numa igreja que eu fui pregar. E eu já tive cada experiência de pregar em algumas igrejas que foram dolorosas. E a pessoa ensinava a orar primeiramente para o Pai em nome de Jesus, aí depois falar com Jesus e também falar com o Espírito Santo, para o Espírito Santo não ficar triste. Eu ouvi aquilo e pensei, eu não acredito que eu estou ouvindo esse tipo de coisa. E aquele ensinamento, ele estava sendo assim muito comum. E todo mundo fazia isso. Gente, é uma infantilidade tão grande e, ao mesmo tempo, manifesta um espírito herético muito comum da nossa geração, que é atribuir a Deus sentimentos que nós temos. Eu posso estar afetado emocionalmente e esperar que você fale comigo. Eu estou me colocando aqui, peço licença para isso. E aí eu percebo que você não fala comigo, você vai embora, mas você tem suas preocupações, está com pressa, qualquer motivo assim. Eu volto para casa pensando, o que será que eu fiz para ele ou para ela? E tem pessoas que tratam da relação com Deus dessa maneira. Então, eu tenho que falar com o pai, eu tenho que falar com o filho, eu tenho que falar com o espírito. E fica assim uma neurose. Gente, Deus não nos trata dessa maneira. A Escritura nos ensina como orar e nós vamos nos tornando maduros na fé quando a gente medita em textos tão batidos como esse, tão lidos como esse. João, então, evidencia que a pessoa do verbo ela é distinta da pessoa de Deus. E ele faz uma declaração maravilhosa no versículo 3, que é: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Olha que verdade, gente. Todas as coisas, todas. Os anjos foram feitos? Foram. Eles são eternos? Não. Por quê? Porque eles foram criados. Eternidade é um atributo de Deus apenas. Ok? Somente Deus não tem início e não tem fim. Os anjos, eles tiveram um momento inicial. Os homens também. Então, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Qual é a importância da palavra intermédio? Primeiro é que sem Jesus não há criação.
A criação, ela aconteceu por um ato da Trindade. Pai, Filho e Espírito juntos, façamos. O Gênesis nos mostra isso muito claramente. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ali a menção hebraica é, ele pairava sobre, não havia ar. Ele pairava como uma ave. O verbo ali é mais ou menos isso. Mas para pairar, na nossa mentalidade, tem que ter um ar, não é? Só que o texto diz o seguinte, não havia ar ali ainda. E ele tem tanto poder que ele estava acima de tudo isso, contemplando. Contemplando o quê? A terra sem forma e vazia, que ele viria dar forma. Então, a Trindade está sempre presente. E João fala por intermédio por causa disso, porque Deus deve se fazer presente, Pai, Filho e Espírito, na criação. E como o Evangelho vai falar sobre a nova criação, vai trazer justamente isso. Não há nova criação se não for por intermédio do Verbo. Ninguém tem uma experiência genuinamente bíblica de conversão se não for por intermédio do Verbo, gente. Ninguém se converte. É uma falácia que nós temos, né, muitas vezes. O Zé se converteu. Não é verdade? Eu entendo, muitas vezes a gente tem esses vícios de linguagem e a gente vai ficar que nem chato aí, né? Fala pro outro. Não, a gente deixa a pessoa falar. Mas ninguém se. É por intermédio dele. É o que a Bíblia nos ensina. E sem ele, versículo 3, parte B, nada do que foi feito se fez. Vocês veem como que João ele vai construindo o raciocínio dele? Ele fala verdades e reafirma. Ele fala positivamente e ele fala negativamente. Ele fala positivamente dizendo, foram feitas. Fala negativamente dizendo, sem ele nada do que foi feito se fez. Então não tem escapatória. O verbo se faz presente na vida. Versículo 4. A vida estava nele. E aí, quando eu li esse texto a primeira vez, eu perguntei, mas a vida estava nele. Que vida é essa? João explica. Olha como é altamente explicativo. A segunda parte do versículo 4. A primeira ele diz, a vida estava nele. Que vida é esta? E a vida era a luz dos homens. E aqui João então aponta que o verbo, ele tem um endereço, que é se revelar aos homens. Sabe o que é maravilhoso isso aqui? Porque na cultura grega do tempo de João, logos era a palavra impronunciável, que ninguém sabia, que por meio dessa palavra o universo veio à existência. O pensamento grego era mais ou menos assim, você vai fazer um bolo, ok? Que sabor que será esse bolo? Quais os ingredientes? Para que esse bolo surja, você tem que primeiro ter uma ideia. E não tem como ter ideias sem palavras. Deu para entender? É assim o pensamento. Então, a pergunta que vem é: que palavra trouxe à existência todas as coisas? Nos dias de João diziam o seguinte: isso é um mistério. Isso é uma palavra impronunciável. João vem e fala, não é mais. Ele se revelou a nós. Ele é a palavra. Ele é a palavra. Um dos pais da igreja, Justino, disse o seguinte: Jesus é a razão que os filósofos procuravam. A verdadeira verdade, a verdadeira justiça, a verdadeira vida, a verdadeira virtude que eles tanto escreviam, perguntavam o que é e procuravam, está em Jesus. E de fato é, gente.
Cristo é a resposta para toda a nossa existência. Cristo é a resposta para toda a nossa existência. Então, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A palavra, o verbo, tem por propósito, não é de se esconder e ficar no mistério. O verbo ele tem propósito de se revelar. É o que João está dizendo aqui. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. A luz, João pontua, ela também não se omite. A luz, ela resplandece. E nós perguntamos, que luz é essa que João está falando? A vida, ele respondeu, dizendo que a vida era a luz dos homens. E que luz é essa? Quando ele vai falar da luz, no versículo 6, vocês notaram que tem uma letrinha aí em negrito na sua Bíblia? Na minha tem, na revista atualizada aqui. E por que isso? Porque é um indicativo de que é uma sessão em especial. João aqui ele vai escrever sobre o testemunho de João. O testemunho de João Batista. Por que isso, gente? Porque a palavra-chave do Evangelho de João é a palavra testemunho. Essa é a palavra-chave do Evangelho de João, testemunho. E o que é testemunho? Na nossa cultura, testemunhar um acidente de carro é o quê? É estar presente no momento da batida, não é? Isso é testemunhar. Na Bíblia Sagrada, testemunho é você colocar a tua vida em perigo pela verdade que você carrega. Todos sabiam como João havia pregado, como João havia vivido e como João havia morrido. Ele morreu por quê? Porque ele era pregador da verdade, a verdade prevalecia e inclusive Herodes foi denunciado pelo próprio João. Então, João, o evangelista aqui, que não é o mesmo que João Batista, João ele vai trazer a figura, a personagem de João Batista, dizendo, vocês sabem muito bem quem era esse cara. E por que ele morreu? Ele morreu pelo quê? Pela verdade. Olha só por que ele veio. Ele veio para testemunhar da luz. Quem é a luz? É o verbo. Versículo 6. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz. Qual era o ministério de João, gente? Acender o holofote e virar na direção de Jesus. Esse era o ministério de João Batista. João não veio para criar uma nova seita. Quem diz que João Batista era um dos criadores de uma seita chamada Essênios é um absurdo. João Batista ele tinha uma finalidade: apresentar a luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, verso 8, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. João está dizendo aqui que os homens estão em trevas. Enquanto eles não receberem a mensagem do Evangelho, eles permanecem em trevas. Olha só como ele vai progredindo. Ele fala que Jesus é eterno, que ele estava face a face com Deus. Ele é a palavra que deu origem a todas as coisas. E esta palavra, ela vem para esse chão que os homens pisam, com o propósito de iluminar os homens, porque os homens estão em trevas. O verbo, ele volta a falar do verbo no versículo 10. Estava no mundo. O verbo estava no mundo. Aqui
como nós já conhecemos a história, nós vamos falar sobre ela no próximo encontro, mas nós podemos fazer assim aquela visitação num outro texto e voltar rapidamente. O Verbo estava no mundo. Ele está dizendo aqui da pessoa de Jesus que nasceu de uma virgem, que foi concebido, nasceu de uma virgem, teve uma infância junto de José e de Maria, ensinou os doutores, começou o seu ministério, foi batizado por João. Então, o Verbo estava no mundo. A palavra mundo aparece aqui 3 vezes. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio de quem? Dele. Dele quem? Eu pergunto. Do Verbo. Não é sobre João Batista aqui. É o Verbo. Ok? Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, o Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o conheceu. Vocês já notaram quanto na literatura joanina ele fala a palavra mundo? O que é mundo para João? Mundo é o sistema, gente. Mundo tem 3 significados importantes. Primeiro, é esse chão que diferencia dos céus. Esse ambiente de pecado. Segundo, esse sistema organizado. Aqui as cadeiras elas estão organizadas, há fileiras e colunas. Isso aqui é um mundo, é um cosmos, que é a palavra grega utilizada por ele, é um sistema organizado. Tá? E a terceira concepção que há é a geográfica, de mundo, como nós temos quando a gente fala mundo mesmo. E João está falando que o Verbo estava no mundo, ele pôde ser visto no mundo, mas o mundo que foi feito por ele, por intermédio dele, na verdade, não o conheceu. O que vocês acham que João está falando aqui sobre não o conhecer, hein? Importante isso. Vejam só, ele não falou aqui que ele era luz? E ele dá a entender que os homens sem Cristo estão em trevas. Gente, se nós estivéssemos num breu, igual num sítio, uma zona rural, e alguém acendesse uma vela a 50 metros de distância, é possível ver? É possível. E aí nós fazemos uma pergunta. Jesus era impossível de ser notado? Não, né? Então não o receberam ou não o conheceu? É sério isso ou não? É muito sério, não? É muito sério. Não o conheceu. Olha só o versículo 11. Veio para o que era seu. E o que era seu aqui? O mundo. Porque o mundo foi feito por quem? Por ele, pelo Verbo. Foi feito para quem? Para ele. Para a sua glória. A criação é um ato de Deus para o louvor da sua glória. Manifesta a glória de Deus. E aí ele visita a própria propriedade. Veio para o que era seu e os seus aqui é de quem? Do mundo. Os seus, não é os do Verbo, é os do mundo que João está falando. Os seus, os pertencentes ao mundo, que não o conheceu, os seus não o receberam. Outra palavra importante aqui, se você quiser grifar, grife. Primeiro, versículo 10 diz, não o conheceu. Versículo 11 diz, não o receberam. João vai falar ao longo do seu evangelho, toda a narrativa dele é sobre conhecer e receber a Cristo, gente. O que nós estamos propondo aqui nesses encontros é que nós conheçamos a Cristo, segundo a palavra de Deus, e tenhamos esta paz do coração. Eu conheço
E eu recebi. Não é uma coisa aqui, é aqui, coração. A minha vida está de acordo com isso, que é conhecer pela Escritura e o receber verdadeiramente. Essa verdadeira luz que dissipa as trevas da vida. Por que o mundo está como está? O mundo precisa de vacina, gente? Agora a briga é quem é que vai comprar todas as vacinas de uma vez. Quem vai lucrar com a vacina? O mundo precisa de vacina? Obviamente precisa, mas o mundo precisa de algo no coração do homem. Porque que adianta descobrir vacina e corações gananciosos vedarem pessoas simples de acesso a isso, gente? Esse é o mundo. E por que o mundo é assim? Porque o mundo não o recebeu. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos aqui porque nós não queremos nos corromper como o mundo. Se tem uma razão pela qual nós viemos à igreja, é por isso. Porque é o lugar onde as pessoas se preocupam em falar com Deus, em ter comunhão com Deus. Eu tive um conhecido que uma vez desistiu de ir à igreja. E o pai dele também estava afastado da igreja. Olha que coisa terrível. E aquele encontro tinha de tudo para ser do inferno. Mas ele falou para mim assim, falou, pastor, eu cheguei em casa e eu disse para o meu pai, depois de tudo que eu li da igreja, que eu vi da igreja, que eu ouvi, eu estou desistindo. O pai que estava afastado há algum tempo disse para ele, filho, volte. Ele falou, mas por que voltar? Ele falou, porque se tem um único lugar na face da terra onde as pessoas vão com uma motivação de buscar a Deus, de falar com Deus e de ouvir a palavra de Deus, esse lugar chama-se igreja. Você não encontra isso em nenhum outro lugar. Então não desista. E graças a Deus por essa conversa que o pai e o filho voltaram. E gente, há uma distinção entre mundo e ambiente reino de Deus. João vai mostrar isso também. Prosseguindo, veio para o que era seu, o mundo, e os seus, os pertencentes ao mundo, não o receberam. E aí vem o versículo 12 que todo crente sabe de cor, né? Mas a todos, quantos o receberam? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Ninguém se torna filho de Deus automaticamente. Tem pessoas que não gostam, mas é a verdade da palavra. Seja a palavra de Deus verdade. Sempre. A palavra é a verdade. Todos são filhos de Deus? Não. E a reação? Isso. Grife isso. Decore esse texto. Quem é filho de Deus? Aqueles que creram no Senhor Jesus. E crer em Jesus não é dizer eu creio, não é dizer eu respeito, não é dizer eu sei que Ele é quem Ele é, porque isso os demônios também sabem e tremem. O que é crer em Jesus? Crer em Jesus, gente, é recebê-lo. E receber a Jesus é receber Ele por inteiro, como nós já meditamos aqui. Seu nascimento, vida, morte e ressurreição. Não tem como receber a Jesus e não querer a cruz de Jesus. Não querer o desafeto que o mundo tem em relação aos discípulos de Jesus. Então, João fala, mas a todos quantos o receberam. Receber a Jesus, receber o verbo, é o que distingue o mundo e nós. Grave bem isso. Deu-lhes o poder. Esse poder está inerente no homem? É natural do homem? Não.
Deu-lhes o poder significa que o homem não tem, foi concedido ao homem esse poder. E esse poder é concedido por quem? Por Deus. Por Deus. O poder de serem feitos filhos de Deus. Aqui os serem feitos não é que os homens se fazem filhos de Deus, não é. A construção do texto repousa a obra de filho de Deus na pessoa de Deus. Serem feitos filhos de Deus, a saber, João é sempre explicativo, ele diz e explica, a saber, aos que creem no seu nome, no nome de Jesus, no nome sobre todo o nome. Versículo 13, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne. João está dizendo aqui algo muito importante. Não importa o seu pedigree. Não importa a sua linhagem. A questão é, se a pessoa vem de uma linhagem religiosa, o avô era missionário, o pai era pastor, e aí o filho fala, minha família é uma família cristã. Isso pode influenciar em algum momento a vida da pessoa, mas isso não é carteirada para que o outro pare de falar de Jesus. Porque individualmente as pessoas devem ouvir a mensagem e confessar a Cristo Jesus. Por que não há batismo de coletividade? Ah, o Zé veio para a igreja. Então, Zé, traz lá toda a sua família que nós vamos batizar todo mundo da sua casa. Não. Individualmente, deve haver pregação do Evangelho. Fazei discípulos, um a um. Aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Novo nascimento, nova criatura, é o assunto de João. Isso aqui é vontade de Deus, porque o homem não tem esta vontade. Que fique bem claro isso. João vai discorrer sobre isso ao longo do seu evangelho. Posto isso, então, no versículo 14, ele conclui o prólogo dizendo, e o verbo, a palavra que trouxe à existência tudo quanto existe, se fez carne. Lembra que eu falei para vocês que os gnósticos diziam a carne é má, a matéria é má? Então não importa o que você faz com ela, ela é má, ela não presta. Comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Faça o que quiser do corpo, porque é o espírito que volta para Deus. João vem e diz, o verbo se interessou pela carne. Ele veio em carne por quê? E aqui está uma doutrina poderosíssima, que é a doutrina da encarnação. Não é reencarnação, porque isso é heresia, isso é espiritismo. É encarnação. Ele é eterno, ele criou todas as coisas. Quando o homem pecou, nós chamamos de queda, lá do Jardim do Éden. Então o Senhor veio ao encontro do homem e ensinou a ele a teologia da reconciliação. Porque eles estavam fazendo roupas de folhas de figueira para si. Mas o Senhor fez roupas de peles de animais, significando isso o quê? Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. É o sangue inocente cobrindo o pecado de um culpado. Mas Adão e Eva pecaram depois disso? O que vocês acham? Sim. E os filhos deles? Também. E aí vai. A genealogia do Gênesis, lá de Gênesis 5, vai falando. Gerou, viveu tantos anos e morreu. Gerou,
mais tantos anos e morreu. E por que tem essa e morreu? E morreu para mostrar que o aguilhão do pecado é a morte, aquilo que Paulo diz lá em Coríntios 15. A morte vem para todo mundo por quê? Dizendo que o pecado graçou a toda a raça humana. E todos pecaram. E aqueles homens que Deus fez aliança, Deus fez por Ele mesmo, por amor do seu próprio nome, porque se deixasse o homem viveria a vida não se preocupando com isso. Mas o Senhor, por amor, vem ao encontro do homem. Só que em todas as alianças, quem é que quebrou, gente? Deus ou o homem? O homem. Foi necessário então que o Verbo, o Filho de Deus, ele se encarnasse, ele se fizesse homem, e aí ele, 100% homem, 100% Deus, ele totalmente Deus e totalmente homem, fizesse aliança com o Pai, e porque ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, ele é o Cordeiro Santo, o seu sangue era sangue inocente. Ele morrendo na cruz do Calvário com o seu próprio sangue, ele satisfaz a justiça de Deus e todo aquele que nele crê. A justiça dele é atribuída sobre essa pessoa que crê, de uma vez por todas. De uma vez por todas. Então, o Verbo se fez carne, era plano do Verbo se fazer carne desde o início. Era plano dele. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra habitou é a mesma expressão de tabernáculo. Quando o Senhor libertou o povo do Egito e levou-os ao deserto, uma das falas que Deus colocou nos lábios de Arão e Moisés para falar a Faraó foi o quê? Deixa o meu povo ir para que celebrem o meu nome. Para que prestem culto a mim. A palavra culto significa celebração. Por isso que a gente tem que ficar preocupado com culto triste, porque isso é terrível. É um contrassenso. Culto é celebração. Nós estamos adorando a Deus com alegria por toda essa obra que Ele fez por nós. E o desejo de Deus era de habitar no meio do seu povo. Tudo quanto havia lá é sombra do que Cristo faria ao encarnar. E João fala, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele realizou o desejo de Deus de estabelecer suas estacas, a sua tenda no nosso meio e viver entre nós. Só que isso é a consumação? Não, porque isso aponta para a segunda vinda de Jesus, quando Ele verdadeiramente nos levará para a sua morada e nós habitaremos para sempre com o Senhor. E João então diz que essa habitação dele, versículo 14, foi cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Grave bem isso. Unigênito significa único gerado. Porque também tem heresias ensinando que Jesus é um enviado de Deus, Maomé é um outro enviado de Deus, Buda é um outro enviado de Deus. Não. Filho unigênito, único gerado, é isso que significa. É somente o Verbo. Ele se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória. Para encerrar, Deus tem atributos. Atributos são qualidades da natureza divina. Por exemplo, somente Deus é eterno. Ninguém mais é. Somente Deus é eterno. Somente Deus é onipotente, tem todo o poder, onisciente, sabe todas as coisas, onipresente, está presente em todos os lugares. Um pecado escondido é um pecado contra a santidade de Deus, porque Ele está em todos os lugares. E o que é a glória? A glória, ela não é um atributo de Deus. A glória, ela é o outdoor de Deus. É Ele estampado com tudo que Ele é, com todos os atributos, toda a sua identidade é a glória de Deus. E João diz, Ele estabeleceu
a sua tenda entre nós, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua, o quê? Glória. O que quer dizer isso? Vimos todos os atributos de Deus na pessoa de Jesus. Glória como do unigênito do Pai. Por isso que Jesus disse: quem vê a mim, vê ao Pai. E aí, é gostoso estudar a história de Jesus ou não? Bom, né, gente? Essa é a nossa aula de hoje, João, capítulo 1, versos 1 ao 14, que nós discorremos sobre o prólogo. A biografia de Jesus não começa apenas na região da Judéia há 2000 anos. Ele é de eternidade a eternidade, e a Escritura nos ensina a importância de saber isso. Porque se nós não soubermos isso, nós não vamos ter o impacto necessário ao saber que ele se esvaziou da sua glória para tomar sobre si a cruz do Calvário, no nosso lugar. Amém?